Sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o Adair Host e hoje vou falar sobre como fazer uma instalação automatizada dos Zabbix através de scripts. Essa instalação automatizada vai ser feita utilizando o código-fonte, que é uma forma de instalação que eu sempre observei que muitos administradores de monitoração têm muita dificuldade em utilizar. Em 2016, vendo este problema, eu criei um conjunto de scripts para facilitar essa tarefa. A minha preferência é por instalar usando os códigos-fontes do produto, pois assim entendo que eu controlo os updates, principalmente os acidentais, possibilito a auditoria no código e a padronização dos locais de instalação. A instalação a partir de seu código-fonte tende a ser mais complexa para muitos, pois não tem a vantagem da instalação automatizada de pré-requisitos. E ainda necessita da instalação de mais pacotes para possibilitar a compilação dos binários. Por outro lado, isso me garante maior controle sobre o meu ambiente, pois os arquivos de configuração, arquivos de interface web e binários ficam em locais padronizados em todas as distribuições que eu preciso instalar a solução. A nossa agenda. Hoje eu vou apresentar o ecossistema dos Zabbix, vou fazer a definição do laboratório, instalação de sistema operacional, pré-requisitos e finalmente dos Zabbix. E terminar acessando a interface web, fazendo a alteração de senha do usuário admin, desabilitando um usuário que não precisa de senha e habilitando a monitoração do próprio servidor Zabbix. Quais são os componentes dos Zabbix? O cérebro de tudo é o Zabbix Server. O Zabbix Server tem como função calcular todos os estados. Virou incidente se recebeu o valor 0, deixou de ser incidente se recebeu o valor 1. Alerta quando a ocupação de disco ultrapassar 80%, quando a banda ultrapassar 70%. Tudo isso é calculado pelo Zabbix Server. Além dele, eu tenho o banco de dados dos Zabbix. Como assim banco de dados? Eu usei Nagios, eu tinha lá um monte de arquivinhos de configuração, eu usei CACT, eu utilizei... Beleza. Cada ferramenta de monitoração tem um approach diferente para poder fazer a monitoração. O Zabbix Server guarda os dados de configuração do que tem que ser monitorado, as configurações de quem eu devo alertar, as configurações de com quais ferramentas eu tenho que me integrar, tudo no banco de dados. Além disso, todos os dados de monitoração também ficam nesse mesmo banco de dados. A interface web dos Zabbix vem a somar para que você não tenha que ficar configurando todo o seu ecossistema a ser monitorado via arquivos de configuração. Então, a interface web interage com o banco de dados, interage com o Zabbix Server para que as configurações sejam feitas de uma forma tranquila, de uma forma fácil. Além disso, o Zabbix suporta a monitoração distribuída. O que é isso? Eu posso distribuir a carga de monitoração, posso setorizar ela. Como assim setorizar? Imagina que a sua organização tenha 3 prédios. Um fica em Brasília, outro fica no Rio de Janeiro, outro fica em São Paulo. Você tem obrigatoriamente uma conexão de longa distância entre um ponto e outro. Isso quer dizer que a qualquer momento essa conexão de longa distância pode cair. Você vai ter um incidente que o seu servidor de monitoração não consegue chegar até o destino, mas de repente esse incidente não afetou os usuários. É simplesmente a monitoração que não chega até o destino. Então, nessas situações, eu coloco um proxy lá que, mesmo na ausência de comunicação possível entre a monitoração e o destino a ser monitorado, o proxy está lá fisicamente e está fazendo essa monitoração para mim. Além disso, eu utilizar o proxy, eu simplifico regras de firewall. Imagina que eu escolhi Brasília para poder fazer a minha monitoração. E em São Paulo eu tenho 1000 ativos para monitorar. Lá em São Paulo, eu coloco um proxy que ele vai ficar responsável por esses 1000 ativos. Aqui
em Brasília, eu venho no Firewall, libero para os Zabbix servers chegar até o destino, até o proxy lá em São Paulo. No Firewall lá em São Paulo, eu configuro que somente o proxy vai receber conexões do Zabbix server. Olha que legal isso. Eu eliminei numa lapada só 999 regras de Firewall, que eu não preciso de liberar para poder acessar os outros dispositivos. O papel que o proxy faz é o papel de man in the middle. E quem estudou segurança, na hora que escuta isso, pô, isso não é legal. Normalmente man in the middle é utilizado para enganar alguém. Tá? Mas aqui é uma enganação do bem. Por quê? O proxy age com os agentes como se fosse o Zabbix server. Ele fala: oi, tudo bom? Eu vim aqui para poder coletar o dado. Ele recebe ordens do Zabbix server, ele não tem inteligência, não tem como configurar diretamente no proxy para ele fazer alguma coisa. Todas as configurações são feitas no server através da interface web. E o proxy, toda vez que é iniciado, ele vai até o server, ou o server vai até ele, busca esse pacote de monitorações a ser feitas. A partir daí, ele pode ficar autônomo. Ele fica lá, está lá coletando, sem ter nenhum problema. Se o server for reiniciado 20 vezes, não tem problema. Porque o proxy continua funcionando. Ele já sabe o que tem que fazer. Se a comunicação estava impossível, ele vai pegar, vai coletar os dados dos agentes, vai armazenar temporariamente num banco de dados não é um MySQL, é um SQLite. Pode ser um MySQL também, mas normalmente é um SQLite. Tá? Eu armazeno nesse SQLite, armazeno temporariamente, depois eu mando um fluxo de dados para o Zabbix server. E esse é um ponto que é legal. E com isso eu economizo muita conexão de rede. E eu economizo banda, eu economizo processamento, eu economizo recurso computacional. O proxy ou server, ou o Java Gateway, que eu acabei esquecendo de falar, o Java Gateway, como o nome já indica, é para monitorar aplicações Java através do protocolo JMX. O proxy e o server conversam com o Zabbix Agent, que também é um componente da solução, ou com agentes SNMP, IPMI é para fazer monitoração de hardware, ou SSH quando você não pode colocar agente nenhum. É comum acontecer isso em appliances, por exemplo. Eles usam um protocolo próprio, tá? Todos os componentes da monitoração podem ser criptografados, usando TLS inclusive, usando certificado, e isso garante segurança para a gente. O laboratório. A instalação do laboratório vai ser utilizando o VirtualBox. Por que vai ser utilizando o VirtualBox? É mais fácil, simples. Em qualquer Linux ou Windows você vai conseguir instalar isso. Se eu exemplificasse aqui usando VMware ou Xen, muitas pessoas vão falar: poxa, legal, valeu pela aula, mas eu não tenho um ambiente com Xen, eu não tenho um ambiente com VMware. Então vai ser um single box, tá? Que eu vou colocar todos os componentes no mesmo local, ou seja, eu vou colocar o Zabbix server, vou colocar o banco de dados, vou colocar o front-end, que são os 3 componentes obrigatórios. Eu vou colocar esses 3 componentes numa mesma máquina. Essa máquina vai ter 1 GB de RAM, 10 GB de armazenamento, que de forma alguma monte um servidor de monitoração para produção com 10 GB de armazenamento, que rapidinho vai encher. E ele vai ter 2 interfaces de rede. Uma para NAT, uma para host only. A para NAT vai ser utilizada para acessar a internet, acessar os dispositivos a serem monitorados. A para host only, como o nome já indica, é apenas para você acessar essa monitoração e para você fazer essa configuração. Pô, mas por que você complicou? Por que você colocou 2 interfaces? Eu coloquei 2 interfaces porque eu não tenho como adivinhar qual é o segmento de rede que você está. Você pode estar numa rede 10, você pode estar numa rede 172, você pode estar numa rede 192, você pode estar em qualquer segmento de rede. Ou até mesmo você está num local que você não tem rede. Então, mas ainda assim você quer treinar os Zabbix, você quer fazer alguma configuração só utilizando as máquinas virtuais, então é possível. Então a interface de host only ela vai rodar num segmento de rede 192, 168 e dá para vocês facilmente colocarem a máquina virtual de vocês no mesmo segmento. Bom,
Beleza. Já defini o que eu vou utilizar de virtualização, já defini qual vai ser o tamanho do meu hardware virtual. Agora vamos para os requisitos de software. Que nem eu falei antes, eu tenho 4 opções para banco de dados: MySQL, Postgre, Oracle e IBM DB2. O MySQL também em algumas distribuições vai ser chamado agora como MariaDB. Porque quando a Oracle adquiriu ele, a galera do software livre fez um fork do produto. No popular é a mesma coisa. Tá? Não tem exatamente muita diferença da versão Oracle ou da versão MariaDB não. O servidor de páginas vai ser um Apache. O sistema operacional é qualquer Linux. Um CentOS, um Debian, um Ubuntu. Uma distribuição que lhe agradar mais. Além disso, precisa do PHP. Precisa das bibliotecas de SNMP, de IPMI e do utilitário fping. Porque os ABICs não utilizam o ping normal que vem no Linux. O cenário escolhido para esta aula vai ser MariaDB, CentOS, Apache, rodando no VirtualBox. Então, pessoal, o próximo passo agora é fazer a instalação do servidor. Para isso, a gente precisa de criar o servidor virtual, configurar suas interfaces em nível de hardware e depois fazer a instalação do CentOS. Após isso, eu vou fazer uma pausa no vídeo quando terminar de fazer toda a parametrização e vou pausá-lo e voltá-lo quando terminar de fazer o download de arquivos e tudo mais, porque eu entendo que não faz sentido alongar o vídeo por conta de um processo que é longo. Vamos lá. Eu abro o gerenciador do VirtualBox, clico no botão novo e vou digitando o nome. À medida que eu for digitando o nome, o VirtualBox vai tentar adivinhar qual é o sistema operacional. Vou colocar Linux, já marcou lá que é Linux. Vou falar CentOS, já chutou que é Red Hat, a versão e o objetivo. Ele chutou 64 bits no meu caso, no seu caso pode ser que ele chute outra versão. Tá? No meu caso chutou porque o meu sistema operacional é 64 bits. O nome do arquivo que vai armazenar os dados do HD virtual vai ser esse aqui mesmo, não vou mexer. Tamanho de 10 GB, criar. Pronto, a máquina está criada. Agora o próximo passo é fazer as configurações. Então vamos marcar aqui antes. Criação do servidor virtual, ok. Configurações. Vou passar aqui, armazenamento. Esse servidor virtual vem com uma unidade de CD virtual, que eu posso usá-la para poder mapear arquivos de ISO. Eu já tenho aqui mapeado CentOS x8664 Minimal. Eu vou deixar a URL de download dele aí embaixo no vídeo, na descrição do vídeo. Áudio, não quero áudio, é desnecessário para mim. Rede, eu quero 2 interfaces de rede, a primeira está lá em NAT, a segunda vai ficar em host only. No meu caso eu tenho 2 redes virtuais, mas eu vou utilizar a primeira. Provavelmente no caso de vocês devem ter uma só. USB eu também vou desabilitar, porque eu não tenho nada de USB para esse projeto. Ok, pronto. A parte de configuração de interfaces no VirtualBox está feita. Vamos fazer a parte de instalação. Para facilitar a visualização, vou deixar para alternar em modo escalonado, que fica melhor para vocês verem aqui no vídeo. Então, install CentOS 7. Tirar essa mensagem daqui. Você tem que aguardar alguns segundos para ele poder botar o processo de instalação do CentOS. Observem que eu estou mexendo o mouse e aqui dentro não está mexendo. O sorbo pretinho aqui está parado. Tem que dar um clique em algum canto aqui para que o mouse comece a ser capturado.
Eu vou clicar aqui, eu quero português. Aqui embaixo, português. Português do Brasil. Beleza. Continuar. Ele vai sugerir a instalação. Eu não vou mexer na forma de particionamento de disco, mas ainda assim eu sou obrigado a vir aqui, clicar para desmarcar, clicar para remarcar, clicar no botão finalizado. É o processo de confirmação dele, para evitar que você apague acidentalmente um disco, por exemplo. Iniciar a instalação. Já começou a fazer a cópia. Só que eu, enquanto isso, tem duas informações que eu tenho que prover para ele termine o processo de instalação do sistema operacional. Criação do usuário. Aluno. Vai ser um admin. A senha vai ser ZE de usar bits extras. ZE 123456. ZE 123456. Obviamente, recomendo vocês usarem outra senha. ZE 123456. Eu estou colocando uma senha fraca, como ele mesmo está falando, porque é um curso, eu não preciso de nada maior do que isso. Ele vai confirmar. Ok, dei 2 cliques ali para poder finalizar. Senha de root também vou definir. ZE 123456. Aqui é outro ponto que é uma má política. ZE 123456. Eu estou definindo uma senha para o root e ainda é igual a do meu usuário de baixo privilégio. Tá? Para a produção, obviamente, não se deve fazer isso. Finalizado uma vez, finalizado 2 vezes. Agora, a gente vai esperar ele terminar de fazer a instalação. Eu vou pausar o vídeo aqui e voltar quando ele tiver concluído tudo. Já terminou a instalação. Eu clico para reinicializar. E ele vai fazer o primeiro boot aqui no meu servidor. Quando ele fizer esse primeiro boot, vocês vão ver que o servidor não vai estar com interfaces de rede operacionais. A gente vai ter que editar as interfaces de rede para que elas subam automaticamente. Pronto, vamos logar direto como root. ZE 123456 cd /etc sysconfig cd network scripts. Eu tenho 3 arquivos de configuração de interfaces. Um para a primeira interface, que é a de NAT, que é o ENP0S3, e o outro que é o para o host only, que é o com final S8. Vou editar primeiro o do NAT. If cfig ENP-S3. Eu vou utilizar o VI porque eu me adapto melhor a ele. Vocês podem utilizar o que vocês preferirem. Lá no finalzão, on boot, yes. Só isso, pessoal. Simples assim. É essa alteração que tem que ser feita. Fiz isso para sair gravando do VI. É 2 pontos, WQ, exclamação. Vou alterar agora o S8. Mesma coisa, última linha, onde está null. Eu pressiono o I, mudo para yes, apago o null, dou um ESC, 2 pontos, WQ, exclamação. Alteração feita. Então, conferindo aqui. Opa. Criação do servidor virtual, ok. Instalação dos centros, ok. Configuração das interfaces, ok. Agora, se eu der aqui um IP ADDR, os IPs ainda não subiram. O que eu tenho que fazer? Service, Network, Restart. IP ADDR. Está aqui, eu tenho 2 IPs agora. Um na classe 10, um na classe 192. Esse da classe 10 é meu IP de NAT. Esse da classe 192 é meu IP do host only. Todos os acessos que eu fizer a essa máquina, quando eu for acessar a parte web daqui a pouco, a gente vai acessar usando esse IP 192.168.5611. Prestem atenção na máquina de vocês. Este IP pode estar diferente. Vamos lá. Vou dar agora, fazer a atualização do sistema operacional. I1 update -y.
-y é para ele não me perguntar, confirma, você deseja realmente? Não, vai direto. Aqui, de novo, eu vou fazer uma pausa no vídeo e voltar quando ele terminar de executar esse comando, que isso aqui vai demorar fácil uns 15 minutos. Feito, pessoal. Terminou a parte de atualização dos pacotes do CentOS. Agora o nosso próximo passo vai ser fazer a instalação dos ABICs propriamente dita. Vamos marcar o nosso checklist aqui. Pronto. Essa é a instalação dos ABICs. Agora a gente vai parar de utilizar a console da máquina virtual e vamos começar a utilizar o PUT ou então o terminal server que vocês tiverem aí, caso vocês estejam no Linux. Eu estou no Linux. Então, vamos lá. Vamos primeiro conferir aqui o meu endereço de IP ADDR. Então, relembrando, o meu IP é 192.168.56.11. Vou chamar o terminal ssh put @192.168.56.11. Quando é a primeira vez que eu faço o acesso à máquina, ele me pergunta: ó, a identidade dele é tal, desejo conectar? Yes. Senha ZE 123456. Entrei como root. Volto a dizer, para produção, isso não é uma boa prática. Para curso, é uma excelente prática. Fica muito mais prático. Continuando. Então vamos lá. Já atualizei o sistema operacional. Então acesso como root. Feito. Download do script a partir do repositório. Agora a gente tem que baixar os arquivos do repositório para poder fazer a instalação. Eu fiz um roteirinho aqui. Esses comandos estão aí na descrição do vídeo. Primeiro eu criei o /install, depois eu mudei o diretório corrente para o /install. Eu dou um wget. Opa, o wget não existe. E um install -y wget. Por que não existe? Porque o CentOS que eu instalei ele é mínimo. Só tem o estritamente necessário. Vamos adicionar aqui o comando. E um install -y. Opa, wget. E um install -y wget. Agora eu baixo de novo. Agora vai funcionar. Na sequência eu dou um sh nele. Esse aqui não é interativo. Ele vai pegar, vai baixar os arquivos, vai instalar todos os pré-requisitos aqui para vocês. Mais uma vez, vou fazer uma pausa no vídeo e volto quando terminar. Já instalou os pacotes pré-requisitos, já configurou o firewall. Tá aqui com minha regrinha para SSH, para HTTPS, para os ABICs Agent e algumas outras que eu costumo colocar. Então, download do script a partir do repositório já foi. Vamos resolver isso aqui. Esse aqui foi. Esse aqui foi. E esse aqui também. Agora, finalmente, é a instalação dos ABICs. Para isso, eu tenho que baixar o script, que eu ainda não baixei. E executá-lo. Agora, eu entro no modo interativo. O grosso das coisas é feito automaticamente, mas algumas coisas ele vai te perguntar. Deseja instalar um servidor ABICs? Sim. Um proxy? Não. Qual é o nome do banco de dados? O nome da base de dados? Vai ser ZBX DB3 mesmo. A senha? Eu gerei uma senha aleatória aqui e coloquei para vocês. Tá? Vou mudar ela, inclusive. ZA16000. Vou falar que a senha do root também é ZA16000. Só que no final, _root no final. Por que eu preciso disso aqui? Isso aqui é a senha do root do MySQL. Quando você instala por padrão o CentOS,
o usuário root do MySQL vem sem senha. O nome da minha empresa, então, vai ser Zabbix Extras. E agora ele vai baixar o código-fonte do Zabbix, vai fazer a compilação, vai fazer o make install, vai adicionar os arquivos de inicialização, vai registrar os arquivos de inicialização, vai instalar o front-end, vai fazer a configuração do front-end. Esse aqui é um ponto que eu quero ressaltar. Todo mundo que já fez alguma instalação de Zabbix sabe que você terminou de fazer a instalação, primeira vez que você acessa a interface web, você precisa fazer a finalização dela para ele poder criar um arquivinho de configuração. Nesta forma que eu estou fazendo a instalação, não é necessário. Por quê? O meu script de instalação já cria o arquivo de configuração. Então, quando a gente fizer o primeiro acesso, a gente já vai fazer usando já para poder autenticar o usuário, tá? Aí a gente vai ter que simplesmente alterar a senha padrão do usuário admin, desabilitar o usuário guest e colocar o usuário admin para utilizar a interface em português. Por que em português? Porque nas próximas aulas eu vou utilizá-la já em português, então eu gostaria que vocês já tivessem também um ambiente igual ao que eu vou utilizar nos próximos cursos, nas próximas aulas. Aqui demora um pouquinho, ao contrário do que eu fiz nas outras partes da instalação, eu não quero ter que cortar o vídeo aqui. Porque eu acho importante que vocês vejam, vai vir um monte de códigozinho mesmo, isso é normal, ó. Já fez a instalação, fez o restart do Zabbix Server, fez o restart do Zabbix Agent. Vamos conferir se está tudo certo. tail/tmp /zabbix server.log. Aparentemente está ok. Se tivesse algum erro, a última linha aqui ia ter um erro. Agent.log. Também parece que está tudo bem. Vamos verificar os processos. pf-ef pipe grep Zabbix. Tem um monte de processos do Zabbix Server e tem 5 processos do Zabbix Agent. Cara, 99% de chance, tá tudo ok. Instalação do Zabbix, ok. Vamos fazer o primeiro acesso à interface. Eu abro o Firefox ou o browser que vocês preferirem. http://192.168.56.11. Ele me traz aqui a tela do Zabbix Server de autenticação. Username, admin, senha, Zabbix. Observem que o usuário guest está habilitado. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai desabilitar. Lembra lá quando perguntou o nome da empresa? Está aqui em cima. Sign in. Vou configurar o usuário admin. E não quero que seja em inglês, quero que esteja em português. Vou mudar a senha. A senha vai ser também Zé123456. Reforço, coloquem outra senha. Zé123456. Atualizar. Vou tentar o acesso. Eu cliquei aqui no canto superior no botão de desconectar. Ele volta para a tela de login. Admin Zé123456. Perfeito, se autenticou. Vamos na configuração e vamos inativar o usuário guest. Administração, usuários. Está aqui o usuário guest. E Adail, não tem uma opção para inativar o usuário. É porque no conceito do Zabbix é um pouquinho diferente. Eu não desativo o usuário no próprio usuário. Eu desativo o usuário ao adicioná-lo a um grupo de usuários desabilitados. Adicionar ao grupo Disable. Então ficou agora com 2 grupos. Atualizar.
Usuário atualizado. Vamos conferir? Cliquei para desconectar. Aquele linkzinho do Guest desapareceu daqui de baixo. Já não é mais possível fazer o login como Guest. Vou entrar como usuário admin de novo. Conferir aqui. Zabbix está rodando? Sim. Último passo para terminar essa videoaula. Configuração. Hosts. Vamos ativar a monitoração do próprio Zabbix Server. Ativar host? Sim. Vou dar alguns segundos aqui. Vamos conferir lá o nosso checklist. Primeiro acesso à interface com sucesso. Ajustes de segurança com sucesso. Ativação do primeiro host na monitoração com sucesso. Vamos conferir se começa a coleta de dados. Monitoramento. Dados recentes. Coloco o nome do servidor. Zabbix Server. Aplicar. Ainda não chegaram dados. Tá vendo? Estou girando a tela aqui. Ainda não chegou nada. Estou verificando aqui. Ainda não chegou nada. Vamos esperar mais alguns segundos. Provavelmente CPU deve chegar em breve. Pronto. Começou a chegar os dados. Isso quer dizer que eu já tenho uma monitoração funcional de um host, que no caso é o próprio servidor de monitoração. Pessoal, nesse momento então temos uma instalação completa e funcional do Zabbix. A senha do usuário admin e Guest do admin foi alterada, o Guest foi desativado, o idioma da interface está em português e a própria monitoração do servidor Zabbix foi ativada. É isso, pessoal. Obrigado. Quem gostou, dá um joinha aí. Clica para seguir o canal. A gente vai estar adicionando constantemente conteúdos aqui a respeito de Zabbix, a respeito de monitoração, além dos Monitoring Cast que a gente vai estar sempre adicionando por aqui. Tá? Quem quiser contato comigo, zabbix@espinola.net.br. No Telegram eu sou o THESPAWW. No Twitter. E na descrição do vídeo estão as URLs da comunidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.